Onde é o seu porto seguro? Eu tomei a liberdade para trazer nesse vídeo a dobradura de um barco. O barco era uma dobradura comum que nós fazíamos, especialmente na infância. Hoje as crianças continuam ainda fazendo. E depois que nós terminávamos a nossa construção do barco, a nossa dobradura, nós o colocávamos numa água, numa bacia ou num riacho e observávamos como ele transitava. A nossa vida também é comparada com um barco. O barco vai e volta. Se nós olharmos para os navios, para os barcos de hoje, nós percebemos que eles vão e voltam. Eles levam pessoas, levam mercadorias e trazem mercadorias. Eles ficam ancorados no porto e depois eles voltam novamente à sua viagem. Sem dúvida alguma, para o navio ou para o barco, o lugar mais seguro é o porto, onde ele está ancorado. No entanto, ele não pode ficar no porto, ele precisa sair. Daí nós podemos então começar a comparar com a nossa vida, porque nós também não podemos ficar simplesmente parados. Ao longo da nossa vida nós temos rotinas que nós criamos e que são necessárias no nosso dia a dia. Por exemplo, nós vamos ao trabalho e retornamos, nós vamos à escola e retornamos, nós fazemos algum passeio e nós retornamos, nós vamos também à igreja, depois voltamos para as nossas casas, e assim são rotinas que nós fazemos no nosso dia a dia. Algumas vezes nós alteramos as nossas rotinas com um jantar especial, com um passeio especial, algo diferente, ou de repente uma visita chega na nossa casa, e assim então nós alteramos a nossa rotina. Assim como o navio ou barco, ele pode fazer uma viagem e retornar sem nenhum problema, no entanto, pode haver um percalço durante esta viagem. As ondas podem ser fortes, o vento pode açoitar contra um barco ou um navio. Assim também é a nossa vida. Nós somos açoitados muitas vezes por dificuldades, por problemas que nós passamos no nosso dia a dia. São chamados assim os percalços. São aquelas situações que acontecem e que nós não contamos com elas. Por exemplo, nós temos dificuldades às vezes por causa de enfermidades. Às vezes uma pessoa da nossa família está enferma, ou algum problema financeiro por uma questão de desemprego, ou o nosso orçamento não fechou as contas no final daquele mês, ou o amigo nosso eventualmente tenha vindo a óbito. E assim a gente vai enumerando uma série de situações que vão fazendo parte do nosso dia a dia, que são os percalços que acontecem e que muitas vezes dificultam a vida da gente. Nós não podemos afirmar que todos nós temos uma vida boa, tranquila, porque isso, aparentemente, durante uma semana, um mês, nós vamos estar muito bem. No entanto, pode, de uma hora para outra, também, nós passarmos por algumas dificuldades. E diante das dificuldades, então, é que vem a pergunta: como enfrentar essas dificuldades? O que fazer, então, diante das dificuldades? Há uma frase que eu li recentemente que diz que o problema não é problema. O problema é a nossa atitude em relação ao problema. Veja bem, o problema em si vai acontecer sempre, então ele não é o problema. O problema vai depender da atitude, como nós vamos encarar aquele problema. Ou seja, cada um de nós tem uma atitude diante da dificuldade. Qual é a sua atitude diante das suas dificuldades? Como é que você se porta diante das dificuldades? Vejam que algumas pessoas, então, diante dos problemas, elas começam a fugir, ou elas têm um desinteresse em relação àquele problema, ou elas não querem resolver o problema, ou elas querem se esconder do problema, que é uma outra possibilidade. E muitas vezes as pessoas recorrem a situações difíceis para tentar encarar aquele problema, por exemplo, as drogas, as bebidas e coisas desse tipo. E desta forma, então, isso vai criando nas pessoas um certo estresse, um certo desconforto diante daquela realidade. Então, como é que você resolve os seus problemas? Porque, na verdade, você quer estar num porto seguro. Você quer estar firme, você quer estar convicto e tranquilo em relação ao seu dia a dia, em relação à forma como você lida com o seu problema ou conforme você lida com a sua vida no seu cotidiano. Então vejam algumas dicas que nós podemos dizer aqui que passariam a ser o nosso porto seguro. O primeiro porto seguro, nós não vamos aqui desconsiderar que Deus está acima de todas as coisas, que Ele é o nosso porto seguro, sem dúvida alguma. No entanto, Deus coloca diante de nós oportunidades, possibilidades
para nós encontrarmos o nosso porto seguro enquanto aqui nós estivermos. O primeiro porto seguro que nós temos é a família. A família é o local de refúgio. A família é o local onde nós moramos. A família é o local onde estão as pessoas mais queridas, as pessoas que nós amamos, seja a esposa, seja o marido, sejam os filhos, sejam os pais. Portanto, a família deve ser sempre um lugar de refúgio, deve ser o nosso porto seguro. Muitas vezes nós encontramos famílias com problemas, famílias desmanteladas, famílias desequilibradas, com problemas de relacionamento muito sério. Isso então dificulta que aquela família seja um porto seguro. Nós podemos também somar à família como porto seguro os nossos amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Significa que nós temos amigos, nós podemos procurar os amigos, nós podemos chorar com os amigos, porque eles estão prontos para nos ouvir. Amigo é aquele que anda do nosso lado, quer nos ajudar, quer nos animar, quer nos fortalecer, quer dar uma palavra de ânimo para que a gente possa viver o nosso dia a dia, quer nos escutar. Assim como também nós consideramos que precisamos e podemos ser amigos para as outras pessoas, para que as outras pessoas também, nos seus dilemas, nas suas dificuldades, possam encontrar em nós grandes amigos e que nós sejamos então um porto seguro para eles. Somado a isto, nós podemos considerar a igreja como um porto seguro. Veja que coisa interessante, porque na igreja nós temos a palavra do Senhor, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos o momento da participação da Santa Ceia, onde recebemos também o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Significa que ao irmos para a igreja, a sensação que nos dá é que ao retornarmos para os nossos lares, para o nosso cotidiano, nós vamos estar mais animados. Além disso, na igreja nós vamos encontrar com os nossos amigos, com aquelas outras pessoas que também estão lá com o mesmo propósito de servir e adorar ao nosso Deus. Significa então que você pode ir também à igreja para buscar ali a orientação segura para a sua vida. Então, a igreja é também um porto seguro. Aliado, então, à igreja, aos amigos e à família, podemos considerar a palavra de Deus como um porto seguro. Quando você está angustiado, quando você está deprimido, quando você passa por uma ansiedade ou existe angústia no seu coração, tristeza, desânimo ou algo parecido, você pode ter a certeza absoluta de que sempre encontrará na Bíblia Sagrada uma palavra para você. Uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, uma palavra de orientação. A Bíblia ela é formada de lei e evangelho. A lei sempre vai apontando para o nosso erro, o nosso pecado, e o evangelho aponta para Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, nós sempre recomendamos que a Bíblia Sagrada seja o nosso livro de cabeceira, seja aquela palavra que nós vamos sempre encontrar para alentar os nossos corações. Portanto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, passa a ser também um porto seguro para a nossa vida. Então eu pergunto para você, onde é o seu porto seguro? Sem dúvida alguma, o nosso porto seguro é Jesus. É Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E Jesus coloca para nós a nossa família. Ele coloca diante de nós os nossos amigos. E nós também temos a igreja como local da habitação de Jesus, onde recebemos também o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus. E nós temos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que é para o alento da nossa alma, o alento da nossa vida. Por isso, então, se você estiver angustiado, se você está passando por um momento na sua vida, no barco da sua vida, em que esteja passando por dificuldades, lembre-se de que você tem um porto seguro. Você tem a sua família, você tem os seus amigos, você tem a igreja, você tem a palavra do Senhor. Coloque todos esses assuntos diante de Deus também em oração. Assim que nós podemos também entender que quando a oração sobe, a graça de Deus desce. É assim que Deus vai respondendo às nossas orações no nosso cotidiano. O meu desejo, então, a você é que você se mantenha sempre firme no porto seguro. Que você tenha a sua família, que você tenha a sua igreja, que você tenha os seus amigos e a palavra de Deus como fontes deste porto seguro.
Um grande abraço e a bênção de Deus.